Olá, bora mergulhar num mundo que é basicamente uma equipe de investigação forense, mas para o universo das moléculas. É a química analítica, o campo que nos dá as ferramentas para interrogar a matéria e, olha, fazer ela confessar todos os seus segredos. Já pararam para pensar nisso? É uma pergunta que a gente quase nunca faz, mas que afeta tudo na nossa vida. Como é que a gente sabe que a água que sai da torneira é segura? Ou que aquele remédio tem mesmo o que diz na caixinha? A resposta está aí, na química analítica, uma ciência que trabalha nos bastidores para garantir a nossa segurança. No fundo, a química analítica tem duas missões principais. A primeira é a qualitativa, que é tipo um trabalho de identificação, sabe? Responde à pergunta: o que é exatamente isso aqui? A segunda é a quantitativa, que vai lá e mede as coisas, dizendo: ok, já sei o que é, mas quanto tem disso aí? Quando a gente junta as duas, pronto, temos o retrato químico completo da amostra. É exatamente por isso que o melhor jeito de sacar a química analítica é pensar nela como um trabalho de detetive mesmo. O químico é o investigador e cada amostra é uma cena de crime cheia de pistas moleculares só esperando para serem descobertas. E pode tirar da cabeça aquela ideia de um teste mágico que resolve tudo num piscar de olhos. Assim como numa investigação policial de verdade, é um processo super metódico. Cada etapa é uma pecinha do quebra-cabeça, e o resultado final depende de executar cada passo com perfeição para construir um caso que ninguém possa contestar. Bom, toda investigação começa com o quê? Com a evidência. Na química, a evidência é a nossa amostra. E aqui já vem a primeira grande lição. Se a amostra for coletada do jeito errado, toda a investigação, não importa o quão sofisticada seja, já começa comprometida. Pensa só nesse exemplo do rio. Uma amostra tirada ali na margem, que pode estar bem mais poluída, vai contar uma história. Uma amostra do meio do rio, mais funda, vai contar uma história completamente diferente. O lugar, a hora, a técnica, tudo, absolutamente tudo importa. Uma amostragem ruim não gera só um resultado ruim, ela gera uma mentira. Simples assim. E muitas vezes o desafio é ainda maior. Pensa numa cena de crime onde a única evidência é, um único fio de cabelo. O químico analítico, às vezes, só tem uma chance com uma quantidade minúscula de material para descobrir a verdade. Não tem margem para erro. Certo, com a evidência em mãos, é hora de preparar essa evidência para o interrogatório. Isso significa basicamente limpar a cena do crime, tirar todas as pistas falsas que podem atrapalhar a nossa investigação. Essa preparação pode ser, por exemplo, dissolver um material sólido para que ele possa ser analisado numa solução ou misturar bem um pó para garantir que aquela pequena porção que vai ser analisada seja igual ao resto. Mas o objetivo final é sempre o mesmo: isolar o nosso suspeito principal. E aqui está o pulo do gato da preparação, as tais interferências. Elas são outras substâncias que estão ali na amostra e que podem mascarar o sinal do nosso suspeito, que a gente chama de analito. Elas funcionam como pistas falsas, que podem levar a investigação para o caminho totalmente errado. O resultado dessa limpeza toda é a diferença entre o caos e a clareza. Sem ela, o sinal que a gente procura, a voz do nosso suspeito, se perde no meio de um monte de ruído de fundo. Mas com a preparação certinha, essa voz fica nítida, inconfundível. É aí que a verdade aparece. Com a amostra limpinha e o suspeito isolado, aí sim começa o interrogatório químico. É agora que os equipamentos de alta tecnologia entram em cena para fazer as perguntas certas e, extrair a confissão da matéria. E não existe uma única ferramenta que faz tudo. Cada instrumento é um especialista diferente. Um pode jogar luz na amostra para ver como ela reage, outro pode medir como ela responde a um campo elétrico. Cada teste revela uma nova peça desse quebra-cabeça químico. As pistas que esses instrumentos procuram são bem variadas. Pode ser uma corrente elétrica bem pequena, o jeito que a luz é absorvida ou emitida, ou um padrão único num gráfico. Cada um desses sinais é como uma impressão digital química, uma prova única. E adianta alguma coisa fazer no interrogatório se a ferramenta não é confiável? Claro que não. A calibração é absolutamente crucial. É como ter certeza de que a balança da justiça está perfeitamente equilibrada antes de começar um julgamento. Sem isso, qualquer resultado é, na melhor das hipóteses, inútil, na pior, perigosamente enganoso. Com todos os dados em mãos, a investigação entra na sua fase final, a construção do caso. É a hora de pegar aqueles números brutos, aqueles gráficos, e traduzir tudo isso num veredito claro, que possa ser defendido. A abordagem vai mudar dependendo do caso. Às vezes, a gente quer um perfil completo, de todos os suspeitos ali na amostra. Outras vezes, a pergunta é bem direta: esse veneno específico está aqui ou não?
E em alguns casos, o desafio é a tal da análise de traços, que é tipo procurar uma agulha num palheiro, só que em escala molecular. O equipamento cospe um número, mas o número solto não é uma resposta. É aqui que a matemática e a estatística entram em campo, transformando dados brutos num resultado que faz sentido, que tem uma margem de erro definida e, o mais importante, um nível de confiança que pode ser defendido num tribunal ou numa revista científica. E claro, no mundo real, a investigação nem sempre tem recursos infinitos. O químico analítico vive nesse equilíbrio constante. De um lado, a busca pela precisão absoluta, do outro, as limitações de custo e tempo. O método mais exato pode levar semanas e custar uma fortuna. Então, escolher a ferramenta certa para o trabalho dentro do orçamento e do prazo é uma verdadeira arte. No fim das contas, todo esse trabalho super complexo é resumido em um relatório. E o desafio aqui não é só apresentar os dados, mas contar a história da investigação de um jeito claro para que as conclusões sejam entendidas por todo mundo, seja um juiz, um médico, um engenheiro ou o público em geral. E assim, o nosso caso se encerra. Desde analisar poluentes em Marte até garantir que não tem toxina na nossa comida, a química analítica é essa ferramenta silenciosa que está na vanguarda da descoberta. A pergunta que fica no ar é, com ferramentas cada vez mais poderosas, que mistérios que hoje parecem impossíveis esses detetives da ciência vão desvendar amanhã?